Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a respeito de uma coisa que tem sido falado muito, que é o ChatGPT, que é uma ferramenta da OpenAI a respeito de inteligência artificial. E eu vou mostrar para você como ela pode te ajudar com o Excel. Realmente ele resolve ali funções, cria fórmulas, resolve problemas para você, tudo numa linguagem muito coloquial, muito legal mesmo. Ele cria, além disso, também bases de dados em Access, cria exemplos de dados em Access, cria inclusive códigos VBA, por exemplo, você pode mandar para ele, cria um código aí para mandar e-mail. Então ele cria para você. É bem interessante, eu fiz vários testes ao longo desse vídeo, vai valer muito a pena você assistir até o final, eu te garanto. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico até o VBA. Nele você tem Excel básico, avançado, lógica de programação em VBA, muito mais do que você está vendo aqui, para você mesmo criar seus próprios códigos, e ainda tem bônus incríveis, como curso de Power BI, curso de Dashboards, curso de Excel Avançado 2 com matrizes dinâmicas, de Excel financeiro HP12C, de PowerPoint. Então tem vários cursos nessa formação, tudo com acesso vitalício, certificado para cada um dos cursos e acesso imediato, pode estudar aonde e quando você quiser, ok? Bom, então eram esses os recados, vamos ao nosso vídeo. Ok, então a primeira coisa que você vai fazer é abrir o ChatGPT. Você vai simplesmente escrever aqui ChatGPT, tá? E já vai aparecer em primeiro, ou se não você pode ir ali em chat, aqui, direto, e vai aparecer assim, OpenAI. Ou se não você abre chat.openai.com/chat. Então você vai clicar aqui, traz ChatGPT, ele vai abrir assim. Aqui em cima você deixa em inglês mesmo, fechar ali em cima, vai conectar. Normalmente agora ele está bem fora, normalmente esses últimos dias aqui, então tem acabado caindo às vezes, tá? Então tem que ter às vezes um pouco de paciência que eles vão ajeitando, que está tendo muito fluxo de gente utilizando o ChatGPT. Bom, então aqui ele fala um pouco das capacidades deles e exemplos que você pode fazer por aqui, mas hoje nós vamos focar no Excel, mas funciona também com várias linguagens, para textos, é realmente muito inteligente, muito interessante o ChatGPT. Eu peguei aqui uma parte de uma questão 1, de uma prova de Excel, que eu criei aqui no Guia do Excel. Então ela está gratuita, inclusive, essa prova toda corrigida, toda feita, desde o zero, aqui no Guia do Excel. Muito mais a fundo, aqui só está a questão 1. Tem várias questões lá e vai o Excel avançado mesmo. Você pode testar, inclusive, seus conhecimentos até utilizar para contratações. Pode se basear nela. Então aqui eu coloquei alguns testes, todas as etapas aqui, e os dados aqui ao lado. Então, primeira tarefa, oculte as linhas de grade. Então eu coloquei aqui, ó, em inglês, write the grid lines in a sheet Excel. Então eu copiei aqui, tá? Coloquei em Excel em inglês, por quê? Ele fica mais fácil. Pelos testes que eu fiz, ele vai resolver em Excel em português também, vai resolver em português também, vai, na maioria dos casos, mas ele funciona melhor em inglês. Então, quando puder, sempre coloque em inglês, tá? Então dá um Enter ali. Inclusive não precisa ser inglês perfeito, tá? Também assim como não precisa ser o português perfeito. Pode ser coloquial, que ele entende perfeitamente. Então tá ali, ele já começou a como fazer isso. Ele começou a aparecer ali, ó, na tab View, Grid Lines, Show Group, onde você deve ir, tá? Então eu vou botar aqui, em PTBR. Olha que interessante. Então ele me escreveu um retorno e eu estou mandando para ele dizer assim, ó, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Em português Brasil. Coloquei para ele aqui, ó. Em português Brasil, para ele retornar a mesma informação que eu tenho aqui acima, retornar aqui abaixo. Tá ali então? Para esconder as linhas de grade em uma planilha Excel, vai em Exibir e clique em Exibir linhas de grade no grupo Mostrar e alternará entre as linhas de grade ligadas e desligadas. Se você quiser esconder a grade permanentemente, também pode ir em Opções, Avançado e desmarcar a opção Mostrar linhas de grade. Então ele foi até mais a fundo e mostrou duas formas de como você fazer isso. Tirar de vez ou aqui só tirar na planilha como a gente quer ali no caso. Então eu venho aqui, que ele está falando lá então, que exibir, clique em linhas de grade no grupo mostrar. Mostrar linhas de grade. Então tá ali, tirando as linhas de grade. Então a primeira deu certinho, funcionou perfeito. Na segunda vamos aqui, converta a lista ao lado em uma tabela e nomeie como T-clientes. Vou copiar tudo aqui, ó, Excel, botou, botar aqui, ó, Excel, converta a lista, né, em inglês ali, em uma tabela
e nomeie ela como clientes. Vou botar aqui em PTBR, para não ter que ficar digitando embaixo de novo ali, para ficar mais fácil para a gente acompanhar aqui. Pronto, então ele começou a fazer ali. Para converter uma lista em uma tabela Excel e nomear a tabela T-clientes, você pode seguir os seguintes passos. Selecione a lista completa que deseja converter em uma tabela e vai na guia Inserir em faixa de opções do Excel. Na seção Tabelas, clique em Tabelas. Isso abrirá uma caixa de diálogo. Verifique-se. Então, é muito interessante, porque ele vai bem a fundo e ele escreve detalhadamente, passo a passo, o que você deve fazer, usando essa inteligência artificial. Depois a gente vai ver algumas coisas criativas criadas. Aqui ele está pesquisando, está montando isso dinamicamente, né, com a informação que ele tem, mas você vai ver depois formas criativas que ele responde situações para você também, tá? Então vamos ver aqui então, na guia Inserir, faixa de opções Excel. Inserir, vou selecionar tudo, que nem ele falou. Volta lá em cima. E aqui em Inserir, e aqui ele está falando tabela. Perfeito, né? Tabelas, tabela. Cliquei ali, selecionei, dei um OK, criou a tabela ali. Daí depois ele fala como você muda ele também, para mostrar que tem cabeçalhos, para mostrar os cabeçalhos ali, tudo mais. E na guia Design, mudar para ter clientes. Design tabela, ter clientes. Perfeito. Funcionou? Perfeito. Então essas duas tarefas que eu mandei ele fazer, ele já fez e deu tudo certo. Agora eu quero aplicar então esse aqui é uma questão interessante porque essa aqui cai na prova do Excel, de MOS, tá? Então Microsoft Office Specialist cai essa questão, por exemplo, é uma questão normal que acaba caindo. Por exemplo, aplique o estilo tabela azul claro, estilo de tabela clara 20. Muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que está tratando isso. São esses exemplos que você tem que design tabela, esses aqui, ó, estilos de tabela. Vamos ver se ele sabe. Vamos botar aqui então, eu vou botar sempre em PTBR para ficar mais fácil a resposta dele. Tanto ali, para aplicar o estilo de tabela Light Blue ou Light Table Style 20 na tabela de clientes do Excel, que ele já entendeu que nós estamos tratando inclusive da tabela anterior ali, que a gente estava tratando, né? Então clique na tabela T clientes para selecioná-la, design na faixa de opções e selecione Light Blue ou Table Style 20, tá? Então ele está falando ali porque ele entendeu que é o nome, né? Então por isso que ele não traduziu o nome aqui, ó, tá? Então seria azul claro, coisa assim, tá? Tipo 20. Então vamos ver lá se ele fez certo. Então design, ó, clique sobre a tabela, design, em opções do Excel, estilo tabela. Ali, design tabela, estilo tabela. E daí ele mandou vir aqui selecionar, ó, aparece ali, né? Tanto ali, ó, o 20, se eu não me engano, não me lembro qual que era, mas acho que era esse. Ó, azul claro, estilo tabela clara 20, é esse, tá? Então tá aplicado aqui o estilo de tabela. Então tá perfeito, por enquanto tá fazendo tudo perfeitamente. Agora, será que ele funciona também com funções, com fórmulas? Vamos ver. Aqui tem a seguinte situação, ó. Insira uma coluna após o sobrenome, seria a palavra 2 ali. Eu botei assim porque o Google foi lá e acabou tirando o outro vídeo do ar porque estava lá nome, sobrenome, e daí eles, por mais que sejam dados aleatórios, não sejam dados fictícios, sejam todos dados fictícios aqui, ele acabou cortando outro vídeo por conta disso, que tinha endereço fictício, outros dados aqui, ele podia entender que fossem dados de pessoas reais e não são. Por isso que eu coloquei palavra 1, palavra 2 e botei juntar palavras ali. Então nós temos aqui, ó, insira uma coluna após sobrenome chamada nome completo, que seria juntar palavras ali, tá? E com um espaço entre eles usando uma fórmula, tá? Então eu botei aqui em inglês. E aqui no final, deixa eu só tirar esse daqui, deixar assim como mandando incluir a coluna. Aqui no final ele ainda está falando aqui, ó, usando uma fórmula em PTBR, em português Brasil, e substituindo a vírgula por ponto e vírgula. Então quando a gente vai trabalhar ali com fórmulas dentro do Excel com o chat GPT, você coloca normalmente ali, ó, traduzindo, ó, em português BR e substituindo vírgula por ponto e vírgula, porque isso é necessário. Pelos testes que a gente fez aqui também, foi necessário sempre avisar para ele, olha, coloque em português BR e substitua o vírgula pelo ponto e vírgula. Tanto ali para inserir uma coluna chamada full name, nome completo, lá após a coluna last name, nota, como chamada, ele já entendeu, ele está entendendo, em ali que seja fosse nome completo, ele não traduziu, né? Ele colocou como full name, depois a last name, tá? Então por isso que ele não traduziu
para entender que sejam nomes, como fosse um nome próprio, um nome de coisas, tá? Então, clicar ali, ó, clique na coluna último nome, que é aquele palavra 2 que eu coloquei ali para selecioná-lo. Clique na guia inserir faixa de opções, coluna direita, tá? Você pode fazer direto pela... ninguém usa dessa forma, né? E ali na inserir faixa de opções e coluna direita, pode ir por ali também, tá? Mas eu vou dar um botão direito ali, vai ser mais rápido. E ali, ó, na célula, coloque então a função concatenar usando A2 espaço B2. Perfeito. É isso mesmo. E ele bota tudo bem passo a passo, como você pode notar aqui, ó. Tudo bem passo a passo. Perfeito? Então, vamos fazer isso aqui. Botão direito, inserir. Vou botar aqui, palavra 3, vou deixar assim mesmo. E vou botar aqui, ó, copiando ele. Você pode parar ele de gerar também aqui, se você quiser, tá? Que ele vai, às vezes, vai demorar um pouquinho, vai pensar. Ele está pensando, né, para fazer isso ali. Então, eu vou colocar aqui, ó, concatenar, está processando, né? A2 com B2. O que, no caso, só vai substituir quais são as palavras que você quer. A2, palavra 1 e palavra 2, e pronto. Está ali o nome completo. Então, funcionou perfeitamente usando a função concatenar. Ele mandou corretamente o que nós deveríamos fazer. Lembrando que eu estou pegando aqui, não tem adaptação aqui, tá? Foi pego direto da fórmula, direto da questão. Então, vamos agora para a última questão. Calcule a idade de cada pessoa da tabela usando a função int e fração ano ou outra fórmula de sua preferência. Tá? Então, eu coloquei aqui em Excel, usando a yearFrac, que é em inglês ali, tá? E a função int, e substituindo vírgula por ponto e vírgula. Vamos falando em português BR aqui. Então, eu vou copiar aqui e vamos abrir lá no nosso navegador. Vou colocar aqui, então, vou dar um Enter. Tanto ali para calcular a idade de cada pessoa usando a função int e yearFrac, em PTBR você pode usar a fórmula, daí ele está fazendo ali, tá? Perfeito, ele só não traduziu aqui, ó, yearFrac, ele deixou ali a função em inglês, mas vai funcionar. Se eu pegar essa função aqui vai dar certinho. Deixa eu pegar aqui, copiei aqui, colei. Então aqui eu já sei que é a fração ano. A data de nascimento, eu vou pegar essa data que eu tenho aqui, data inicial, ponto e vírgula. Hoje, tá perfeito. E aqui, ponto e vírgula também, ele vai usar então o real, tipo real. Dá um Enter, ele tá ali, a idade para cada pessoa. Então ele fez facinho, deu tudo certo ali. Só o ponto por ponto e vírgula parece que ele ignorou o que eu falei para ele ali, tá? E aqui ele também não traduziu a fórmula ali, a função. Então, funcionou em partes, mas mesmo assim resolveu, ajudou bastante na solução do problema. Já deu, basicamente, estava pronto. Agora vamos para mais testes. Então, eu fiz mais uns testes interessantes aqui, onde a gente vai ter, então, aplicar para ver se ele também pensa, ele tem realmente cálculos que são mais difíceis de você achar na internet, alguma coisa pronta. Por exemplo, cria uma fórmula em Excel quando o valor da célula E3, que seria aqui, for menor que 1.000, então 5%. Se for menor que 2.000, então 6%. Se for, se não retorne com 7%. Tá? Substituindo ponto por vírgula. Tá? Vou botar aqui então, vou copiar. Botar em PTBR, talvez. PTBR. Vamos copiar isso aqui então. E vamos colocar aqui para ver o nosso retorno. Tá? Ele vai criar essa função para a gente, essa fórmula. Tanto ali, para criar uma fórmula de Excel, onde se a célula E3 for menor que 1.000, e daí ele vai começar a repetir tudo que a gente falou ali em cima, o que é bem interessante, ele não está usando que ele está usando por descrição, não está botando sinais ali, está escrevendo mesmo, tá? Ali abaixo, veja uma coisa. Aqui nota que ele fez a fórmula correta, mas, porém, ele não substituiu ponto por vírgula, tá? E também, ponto por vírgula, ponto por vírgula. Mas ele também não fez aqui, ó, a outra parte do asterisco, por exemplo, E3 vezes 5%, né? E aqui também, E3 vezes 6%. Por quê? Aparentemente é um erro que nós temos no navegador. Alguma coisa que ainda não está corrigida dentro do ChatGPT, que ele acaba comendo esse asterisco. Mas, quando a gente aplica ele aqui, ó, E3 vezes 5%, E3 2.000 vezes 6%, você vai ver que aqui
vai estar correto. Só substituindo ali o ponto por a vírgula por ponto e vírgula. Aí, pronto, está corretíssimo. Tá? Então ele calculou correto. A única questão é aquela questão ali que a gente viu antes, do vírgula por ponto e vírgula. E outra questão também, que não foi feito aqui, ó, que na verdade, quando eu coloquei esse 0,05, né? Então, que pegou ali, ó. Mas é engraçado que quando eu copiei e colei também, ele pegou e mudou um valor, ó, aparentemente. Vou botar de novo aqui. Ah, foi no momento que eu dei o Enter ali. Tá, então tem que tomar cuidado, que os valores ali estavam certos, daí mudaram, por algum motivo. E aqui só substituir o ponto por ponto e vírgula, tá? Lembrando que você pode passar por percentual ou pode passar também 0,05, 0,07, tá? Nesses locais aqui. Pode passar assim ou dessa outra forma. Perfeito? Então tá ali, tá certinho agora. Vamos para o segundo exemplo. Criar um procedimento em Excel para alterar o valor da célula A1 com valores de uma lista de Z1 até Z10 e gerar um arquivo PDF com essa alteração. Então isso é comum, às vezes você vai fazer uma impressão de cobrança ou qualquer outra, que você quer alterar o valor de uma célula, trocando o código, por exemplo, do cliente ou código da cobrança e mandando imprimir, por exemplo, recibos, né, a partir de uma lista que está em outro local. Então é bastante comum acontecer isso em PDF, em VBA, necessidade, né? E aqui nós estamos mandando ainda gerar em PDF. Vamos ver se ele consegue fazer isso? Vamos colocar aqui então. Estou mandando ele criar um procedimento de programação em VBA para o Excel para fazer isso aí, para fazer essa interação. Nota-se de novo que eu estou botando em uma forma bem coloquial esse texto aqui, né? Estou colocando assim, como se eu falasse para uma outra pessoa qualquer, tá? Para um programador dizendo que é para ele fazer. Vamos ver se ele consegue. Então ali ele está repetindo para dizer que entendeu o que ele entendeu a respeito, né? Ele meio que pergunta ali, meio que fala a resposta de novo ali, declaradamente o que ele vai fazer. E ali abaixo ele está mostrando o que fez. Então o código. Está limpinho o código, pelo que dá para notar ali. Ele está alterando, está certinho, perfeito. Pelo que eu posso observar. Com poucas linhas de código ele fez. Só vamos ver aqui, vamos esperar ele concluir, para ver todas as informações que ele vai botar, porque não é só o código que ele está botando. Ele está dizendo aqui, ó, que essa informação e código irá percorrer então uma lista dos valores Z1 até Z10 e a cada interação atribuir o valor da célula A1 e gerar um arquivo PDF com o nome arquivo1.pdf até arquivo10.pdf no diretório c2.arquivo, que é onde ele está mandando salvar, aliás, no diretório c2. Então você pode adaptar esse código de acordo com as suas necessidades, mudar o local onde serão arquivos salvos ou mudar a célula de origem dos valores, entre outras. Então, muito legal, muito bem escrito o código também, inclusive. Eu vou copiar esse código aqui, vou aqui em desenvolvedor, Visual Basic, e vou colocar aqui inserir módulo e vou colar ele aqui, tá? Veja só, tá perfeito, não deu erro de nada aqui, tá? Tá correto, pelo que eu consigo observar aqui, alterando a célula 1 com os valores Z1 até, Z1 até Z10, né? Trocando e mandando imprimir então. Tá ótimo, perfeito. Então agora eu vou mandar ele vir aqui e criar um exemplo de banco de dados para um mercado em português BR. Olha que interessante. Então vou mandar ele vir aqui e criar informações de exemplo de um banco de dados. Vou voltar para cá, colar ali então. Ele vai criar então uma estrutura. Olha ali que interessante. Tanto ali, ó, tabela produtos, inteiro, o nome, descrição, o preço, categoria, estoque. Então ele pega e faz um exemplo de dados. Olha só que interessante. Categorias. E ele é bastante interessante, que ele já vai bem a fundo, olha, criando produtos, clientes, vendas, categorias, fornecedores e vai fazendo, à medida que você vai deixando ele criar. Se você perguntar mais coisas, ele vai criando mais. Eu vou botar aqui, with example, então, com dados, com exemplos, tá? Vou botar aqui com exemplos. Vamos ver se ele vai criar para a gente, então, uma tabela com os exemplos de dados. Olha ali. Então, ali, ó, tabela produtos, com exemplo de produto, preço, categoria, estoque, e dá criando para cada um dos itens ali para a gente, tá?
Tem vezes que ele retorna isso em formato de tabela, daí fica até melhor para a gente trabalhar com essa informação. E agora olha só que exemplo interessante. Então, crie essa estrutura que você acabou de criar para a gente em Access. Então, mandando para ele criar esse exemplo de dados em Access. Vou colocar aqui, então, cria estrutura em Access SQL. Então, tá ali. Ele vai começar a criar, então, tabela produtos. Está criando todas elas automaticamente. Perfeito? Tá ali, ó. E a gente pode copiar esses dados, por exemplo, eu vou copiar esse create table que a gente tem aqui no comecinho e vamos testar ali no Access. Deixa ele criar ali tudo para você ver. Toda aquela estrutura que a gente viu, ele está criando para a gente automaticamente, inclusive com a chave primária e chaves estrangeiras aqui, como você pode notar. Tá ali, ó. Bastante completinho até. Ó, criou 1, 2, 3, 4, 5 tabelas. Ali, ó. Inclusive com dados que nem a gente tinha feito antes. Ok? Então tá. Tá falando que a gente pode executar para criar ele. Então vem aqui então, ele está falando que é um exemplo básico. Então eu criar aqui um banco de dados. Criou para a gente. Não salvar o banco de dados já. Opa. Vou fechar aqui. E aqui vamos criar então para a gente ferramentas de banco de dados. Design de consulta. Modo de exibição SQL, pronto. Colei ele aqui então e vou dar um executar. Então tá ali, já criou a tabela de produtos, como você pode anotar acima. Vamos pegar um outro lá, que a gente tem aqui, a segunda tabela, clientes. Vou botar aqui e de novo eu vou vir em design de consulta e executar. Tá ali a nossa tabela de clientes. Criada, tabela de produtos, criada. Isso, assim, minutos, você criou então a estrutura de um banco de dados, olha ali. Também aqui. Mecanismo pode... Ah, tem que fechar porque ele está chamando a chave estrangeira daquele ali, tá? Não está errado. Ele tentou criar, não conseguiu por causa disso. Então tá ali, criado também a tabela de vendas. Aqui vamos para a tabela de categorias. Executar, criada também. E a tabela de fornecedores, só para concluir, criada também. Então todas as tabelas foram criadas ali perfeitamente, como a gente pode notar. Vou dar um salvar nela aqui então, não salvar como. E vou salvar esse banco de dados. Não, cancelar. Salvar como? Sim, não. E agora vai perguntar onde nós vamos salvar. Eu vou colocar essa base de dados aqui em C2 mercado. A gente vai usar ela daqui a pouco. Mercado. Então está ali criado nossa base de dados. Ok? Então está ali as informações. Ótimo. Vamos voltar para cá. 5. E um script para inserir exemplo de dados. Ali, ó. E um script para inserir exemplo de dados em PTBR. E botar em um script para inserir exemplos de dados em PTBR. Vou botar na tabela um table produtos. Tá? Então eu mandei ele inserir dados ali, ó, um exemplo de script para inserir dados na tabela produtos, na TBR. Porque eu pedi assim só para esse aqui, mas você poderia criar dados para outras tabelas também. E olha que interessante, já vem prontinho ele para você colocar esses dados direto no teu Access. Vim aqui, vou de novo ali para a gente abrir o nosso design de consulta aqui, modo de exibição, colar ele aqui, ó, para inserir dados nessa tabela de produtos que nós temos ali. Ok, então aqui vamos ver a tabela de produtos e agora está ali com a informação então do produto acrescentada ali embaixo, tá? Então tá certinho, perfeito. Então a gente não precisa mais disso aqui. Vou salvar, não precisa salvar ali. Produto sim, ok. Agora vamos para o próximo item, então. Item 6, crie um procedimento para conectar o Access no VBA com Excel, tá? Então vamos vir aqui, vou colocar então, criar um procedimento de conexão do Access com VBA. Então tá ali, ó, para criar uma conexão com o banco de dados VBA, você pode seguir os seguintes passos. Abra o Microsoft Excel, Alt F11, para abrir o editor VBA. Selecione Inserir módulo para criar um novo módulo de código e adicione as seguintes linhas de código para importar o lado
ActiveX Data Objects e criar uma nova conexão. Tanto ali, ó, criando nova conexão. Configure a conexão do banco de dados, provedor. Tanto ali, ó. Perfeito. Ele montou certinho como você pode fazer essa conexão com o banco de dados. Olha só. E agora vai criar também como conectar, como fechá-la também. Então, ele está falando aqui dos objetos de conexão, está falando como conectar também, e aqui como fechar depois essa conexão, que isso é importante. Make an example. Então, para ele criar um exemplo, então. Vamos lá. Tanto ali, um exemplo, criando, juntando esses dados ali, ó. Criando a conexão. Isso está prontinho, é só pegar e copiar depois ele e colocar direto dentro do teu Excel. E vai funcionar perfeitamente. Entendeu? Inclusive se tivesse usuário e senha. Se você tivesse, no caso. Tá? Não tá ali a conexão. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse conectar isso aqui com aquela tabela que a gente acabou de criar de mercado, ia dar sem problema nenhum. Simplesmente ia trocar aqui uma database, ia trocar lá, isso aqui ia ter que tirar essa última parte que ele não tem. E aqui trocar o código também. Vamos ver aqui então. Então, se eu quisesse pegar isso, vamos botar aqui então, por exemplo, a nossa tabela, ela foi salva aqui em c2 pontos/mercado. Então, foi salva aqui, mercado.cdb. Ó, create this connection, this example, to connect access file in. Daí agora eu vou colocar barra mercado CDB, without password, pass and username. Então, tá ali. Conectando direto ali, então, com aquela base de dados mercado.cdb. Ele continua ainda com aquela base que ele estava testando getEmployee, então como se ele estivesse pegando ali uma base de funcionários, né? Mas ele mudou então, já fazendo com o exemplo completo, ali com a conexão, como você pode notar. Perfeito? Vamos pegar ali, copiando e passando os dados direto para um local. Então vamos pegar esse código aqui, vamos colar direto no nosso VBA, desenvolvedor, Visual Basic. Vou fazer que nem ele mandou ali, inserir, estou aqui na nossa planilha, inserir módulo, colocar um módulo novo limpinho, tá? Aqui não veio identado, isso não foi muito legal, mas tá bom, também não ficou tão ruim assim. Mas veio certinho, tá comentado, bonitinho, inclusive se você quisesse comentar em português, poderia pedir para ele também, tá? Então, ao invés de employees, eu vou botar produtos, que é da onde ele vai buscar, e vamos ver se vai dar erro. Ele vai dar um erro, provavelmente, né? Talvez não tenha ainda tudo pronto, aqui talvez ainda tenha referência para ser marcada, mas eu quero que ele mostre, se der, tá? Ó, já está marcada a referência, então ele já veio aqui, já conectou, abriu a base de produtos, e agora ele vai jogar, então, vou botar aqui para o lado, ó. Vou botar aqui para o lado, para a gente ver a nossa tabela, onde ele vai jogar no A1. Ele está mandando jogar no A1, eu vou mandar ele jogar aqui no B11. B11, para mandar essa informação ali, tá? Então, mandei ali, B11, um arroz, conectou, fechou a conexão. Tanto ali, ó, um arroz branco, embalagem, se tivesse mais produtos, ele ia colocar ali também a nossa informação, tá? Então, tá aqui, funcionou perfeitamente a nossa conexão com o banco de dados, já buscando, inclusive, aqueles dados que a gente tinha, então, na tela de produtos. Se tivesse mais, você ia puxar dali automaticamente. Então, a gente fez uma aplicação, fez, com exemplo, a estrutura de base de dados, fez com dados, fez também conectando com o banco de dados, tudo utilizando somente o código ali do ChatGPT, tá? E agora, para a gente concluir, deixa eu mostrar uma coisa interessante que ele pode fazer também. Aqui eu apertar o 7. Cria um poema sobre Excel em PTBR. Olha só que interessante isso também. Ele pode criar textos, tá? Então, eu vim aqui, cria um poema sobre Excel em português BR. Olha que interessante. E não é coisas assim, sem pé nem cabeça, não. São coisas bem feitas, olha ali, que ele vai escrever pra gente. Eu não vou ler, vou declarar um poema aqui, mas você pode ler ali, ó.
tá? Olha que interessante. Então, tá ali, criado inclusive um poema sobre Excel usando então o chat GPT. Ao longo desse vídeo eu mostrei para vocês então como a inteligência artificial do chat GPT pode te ajudar então a solução de problemas em fórmulas, em funções, com VBA para criar códigos VBA do zero, para corrigir códigos VBA para você, para criar tabelas no Access, criar dados para você de exemplo para você poder trabalhar e muitas outras coisas você pode também utilizar para a criação de funções DAX que eu não testei, mas eu já vi algum exemplo ali, eu vi um vídeo de uma chamadinha de vídeo, eu acredito que também deve funcionar. Então ele funciona para várias linguagens de programação, inclusive para o Excel e também para o VBA, como a gente testou ao longo desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos vendo vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico até o VBA. Então, muito mais do que você está vendo aqui hoje. Você vai ter Excel básico, avançado, lógica de programação em VBA, e você ainda tem outros cursos que você vai receber como bônus, como um curso de Power BI completo, de dashboards em Excel, de Excel matrizes dinâmicas, de financeira HP12C e outros como ainda de PowerPoint. Então tem vários bônus, o link está aqui embaixo na descrição. São mais de 100 horas de conteúdo, com acesso vitalício e certificado. E quando tiver um novo curso, você também, que é nosso aluno no curso Excel completo, também vai recebê-lo, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição, assim como essa planilha para você fazer o download, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.